bem-vindo ao Pod Inspira. Nossa segunda temporada tá incrível e a gente tá trazendo profissionais de qualidade para conversar com você. Eu sou Bia Brandão e estou aqui com a minha parceiraça Patrícia Cirilo. Olá, bem-vindos! E hoje estamos com um tema que é, do momento. Exatamente, tema perfeito para você. Inteligência emocional com a nossa querida Carol. Olá. Se apresente pra gente. Oi, eu sou a Carol Cocato, sou pedagoga, especialista em ética, valores e cidadania na escola e neurociência e comportamento. Trabalhei muito tempo com inteligência emocional para crianças e agora estou no mundo corporativo. Então a gente vai falar muito hoje, Paty. Muito! E aí, já fiquei curiosa. Você trabalhava nesse meio com crianças, agora com adultos, e tem alguma relação? Você traz aprendizados dos menores para os adultos? Muito, porque, infelizmente, né, na nossa cultura, a educação, ela tem, né, essa geração que está trabalhando, ela não foi pensada, né, enquanto estava estudando, né, na educação básica, sobre como reconhecer as suas emoções, lidar com elas. E aí, quando vão para o mundo corporativo, a gente sabe hoje em dia que as pessoas são contratadas por qualidades técnicas e são demitidas por não terem competências emocionais para lidar com as outras pessoas. E isso é muito importante, a gente trabalhar isso no trabalho, no mundo corporativo, para evitar o burnout, evitar conflitos, né, para ter um clima de trabalho mais gostoso. O que é? Vamos já começando. Explica para todo mundo, assim, de uma forma bem lúdica, fácil, que você é pedagoga, então vamos... O que é inteligência emocional? Porque eu acho que as pessoas falam muito, mas eu acho que elas não entendem, né? O que seria isso? Sim. Inteligência emocional é a capacidade, né, que a gente tem de identificar nossas emoções e saber lidar com elas. É basicamente isso. Então, por exemplo, a gente sabe, durante muito tempo a gente foi entendendo que nós somos seres racionais, né? Quem nunca ouviu isso, né? O que diferencia o ser humano dos animais é a razão, né? E a gente eu volto para a educação para dizer que a educação durante muito tempo foi pensada de modo cartesiano. Então, você vai estudar matemática, depois você estuda ciência, depois tudo separadinho. Né? E tem um neurocientista que eu gosto muito, que é o Antônio Damasio, que ele escreveu O Erro de Descartes, né? Justamente para mostrar isso, que na educação e no jeito de pensar, as emoções e o que a gente aprende, elas estão todas relacionadas, né? Não dá para separar. O cérebro e o corpo é uma coisa só. E a gente sente emoções, as emoções geram pensamentos também geram emoções que geram comportamentos. Então, entender sobre isso é uma inteligência. E a gente precisa ser educado para isso também. A gente não nasce com essa inteligência. Não nasce. Então, o bebezinho, ele não sabe o que ele tá dizendo aqui, né? Sim. Então, assim, não é uma questão de que ou você nasce ou não nasce. A gente aprende, né? Porque a gente tem também uma ideia errada sobre a inteligência no modo geral. Então, a criança, ela não sabe das emoções e sentimentos. Como é que vai desenvolvendo até a vida adulta? Eu posso ser um adulto que eu não sei? Com certeza. Dá para ser uma... Todo mundo. Tem uma epidemia hoje em dia, né? Então, a linguagem é muito importante, né? Então, a gente aprende e se apropria do mundo através da linguagem, pode ser, né, a verbal e também a não verbal, né? Então, a gente inclui todo mundo aí. E nessa linguagem, quando a gente nomeia as coisas, a gente começa a aprender sobre elas. Então, a criança, ela vai aprendendo o que significa, correlacionando as coisas a partir do momento que vai nomeando essas coisas. Por isso que é tão importante a gente nomear as nossas emoções, né? Que é identificar qual é a emoção, porque você precisa primeiro saber o que é para depois saber lidar. Exatamente. E aí, então, esse aprendizado começa na infância e, na verdade, é um aprendizado para a vida inteira. Você pode ser idoso e continua aprendendo. Mas o que você está dizendo, então, é que o aprendizado durante a infância, a adolescência, ele não está sendo dentro do que seria o ideal. A gente não dá aquilo que a gente não tem.
Se a gente teve uma educação que não foi pensada, né, para desenvolver inteligência emocional, é muito difícil a gente reproduzir e conseguir educar, né, pensando nisso. Mas, hoje em dia, tem muita informação, né, ainda bem que a gente está aprendendo muitas coisas e as pessoas, as escolas estão voltadas para isso, né? Hoje, com a Base Nacional Comum Curricular, já trouxe as 10 competências que precisam ser desenvolvidas na educação básica, e todas essas 10 competências estão relacionadas com inteligência emocional. Qual é? Aquelas, né? Fala todas, brincadeira, não. Você pode explicar o que é? Porque, assim, às vezes eu sou mãe, tô em casa, tô ouvindo, e eu tô assim, o que é isso, né? É o socioemocional que eles falam? Isso. E o que é que tem? Aprender a lidar com as suas emoções e aprender o que é necessário para se relacionar, por que você precisa aprender sobre ética. O que a ética tem a ver, a cidadania tem a ver com as suas emoções e com a sociedade. E aí, nesse modelo de escola, primeiro que assim, depois vamos puxar para a gente não deixar a responsabilidade só na escola, porque tem que ter em casa e principalmente, né? Mas pensando no que acontece nesse contexto da criança, de repente isso, assim, brigar por um brinquedo, eu fico com raiva, ou acho que a professora ou um pai, mãe, não está dando atenção para mim, como é que isso funciona? A escola e a família, elas precisam estar juntas, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil e do adolescente também, tudo, né? Do desenvolvimento completo, né? E quando a criança, um exemplo ótimo isso, né? O que acontece muito, a escola às vezes é o primeiro lugar que a criança vai ter contato com outras crianças, né? E aí ela vai socializar. E nessa socialização, ela vai aprendendo sobre o outro e sobre ela mesma. E acontecem conflitos. Então, por exemplo, o que pode acontecer, que é muito comum? Da criança tá brincando com alguma coisa, vem outra criança, pega e tira da mão, né? Enfim. E tem algumas reações que acontecem. Por exemplo, a mordida. O mordedor. Se o seu filho não é o mordedor, ele vai ser o mordido e vice-versa, gente. Não, quem morde é mordido. Não, é o jeito de se comunicar, porque não tem ferramentas ainda para essa comunicação. E aí fica com raiva, não sabe identificar o que sentiu e reage de um jeito que é o que sabe reagir naquele momento. E isso é muito comum. A educação, esse momento é uma grande oportunidade de você nomear. Eu entendi que você ficou com raiva, né? Que você sentiu isso. Mas tem um outro jeito que você pode fazer, né? Tem outras coisas que você pode fazer quando você sente isso. Vamos lá que eu vou te ajudar. Né? Olha, e você pode conversar com esse amigo e falar, eu senti raiva, eu não gostei. Vamos negociar. Aí você está falando uma coisa maravilhosa. Você está falando que a criança não tem ainda os recursos, nem é esperado que tenha. Ela precisa de adultos com inteligência emocional e didática para ir conduzindo, ensinando a desenvolver. E esses adultos são treinados? Né? Os pais não são, a gente sabe que não são. Mesmo os profissionais, eles são treinados? Olha, não, infelizmente não. A gente tem um problema bem grave no Brasil, né, da formação de professores. A formação de grande parte dos professores é muito deficitária. E na grade das faculdades começou, né, por conta da BNCC, que aconteceu. Ela foi homologada em 2017, mas ela, né, só está acontecendo de fato em 2021, 2022, que as escolas começaram a mudar, né, o currículo, e as faculdades precisaram se adequar. Mas ainda estamos no processo, a gente está nessa transição. E é muito importante um podcast como esse, né, a gente buscar conhecimento, porque não é natural para a gente, não é comum, porque a gente não conseguiu, a gente não tem esse repertório. Então, na prática, o que acontece é que é valorizado o conteúdo, como você falou, matemática, ciências, o que for. Aí, para aquilo, todo mundo treina, mas o mais importante, que é a base para fazer com que tudo funcione, que é o emocional, parece que assim, não, tranquilo, todo mundo aprende no dia a dia, vai naturalmente, vai dar certo. E a gente está vendo que não está dando. Não está dando. E aí, o que acontece? A gente tem uma ideia de que é legal evitar frustrações,
como se fosse possível, né? Isso. E quando que o contrário é muito mais interessante. Quando você tem momentos de frustrações, são momentos extremamente ricos para você trabalhar essas emoções e ensinar, educar esse ser humano a entender que isso acontece e que tem como você desenvolver resiliência, desenvolver competências que vão te ajudar a lidar com as emoções. Então, você deu um exemplo lindo de como seria um adulto orientando a criança, entendendo o que ela está sentindo, controlando aquela emoção mais forte que vem, deixando aquele, né, passar aquele vulcão e ela conseguir lidar com a situação. Na prática, o que você via, até para as pessoas saberem o que não fazer? Olha, o que eu via muito na prática que coisa feia, né? Olha, porque o outro te mordeu. Por que você fez isso? É feio morder. Você levar para um lado da moralidade, né? E isso daí é o que mais acontece. E aí como que isso impacta a criança? Ela acaba entendendo que o que ela sente é feio. Você sabe que é uma coisa que eu vejo muito? Quando a criança cai, o adulto briga com a criança, mas ela já está sofrendo, ela já caiu. Então a criança cai, eu não te falei que você ia cair. Ou quando fala que não foi nada. Isso também. Né? Como se não foi nada, você caiu e a sua dor não é legítima. Mas esse daí a criança já se machucou e você ainda briga com ela, eu não sei, gente, mas eu vejo isso muito. A pessoa já está indo ali, né, para um ponto negativo, você joga ela pro fundo do poço. Eu já estou sofrendo, já está doendo fisicamente meu joelhinho, ainda levo um esporro. Você acha que é automático do adulto isso? Sim, com certeza, porque o que acontece? Vamos ter essa empatia com o adulto também. Na correria do dia a dia, não teve essa formação, né? Não está pensando muito sobre... Porque não foi educado para isso. É importante a gente dizer que, assim, a gente sabe que o adulto age dessa forma pensando em ajudar. Que é a forma que ele sabe... Acho que tem uma influência cultural também. Exatamente, porque ele quer resolver o problema. Né? Quer resolver logo aquilo. E sabe que uma queda, por também não ter inteligência emocional de entender que a empatia, que eu gosto muito também de trazer essa palavra que é tão disseminada, mas as pessoas não sabem exatamente o que é, né? Tem muita gente que eu sempre pergunto, o que é empatia? E respondem para mim assim, é se colocar no lugar do outro, como se fosse possível a gente se colocar no lugar do outro. Né? E a empatia não é exatamente isso. A empatia é você entender que o outro tem necessidades diferentes das suas. Né? E aí, quando você percebe, porque talvez uma quedinha, né? Tipo, você bateu o joelho numa mesa e você consegue lidar e sair andando e não chora, é diferente de uma criança que está ali, né, e bateu esse joelho e está descobrindo o mundo, ficou assustado, ficou com vergonha. Tem vários fatores ali que faz com que ela sinta diferente de você, essa batida. Então, você quer resolver logo o problema e vamos lá. E uma outra coisa que às vezes é do adulto é que o adulto fica angustiado de ver uma criança sofrendo, chorando. E aí você quer resolver para você também acabar com a sua angústia. Pra você não ter que lidar, né? Então, se você fala, passou, a criança parou de chorar, você fala, ufa. Sabe o que eu vejo muito acontecendo? De pessoas, quando acontece isso, ignorar, né, completamente e tentar distrair com outra coisa. Fazendo uma fantasia, criando uma historinha, né, e deixando aquilo como se fosse uma coisa bonita, legal. E eu costumo associar isso a uma positividade tóxica. Né? Porque você está sendo positivo com um momento que está chato, está ruim. Tá ruim. Né? Como é que a gente pode fazer, então? Tô lá... eu tenho 2. Aí eu tenho uma de 2 anos. Por isso que eu falei da fase do morder, né? Passei já por isso. Caiu. O que eu posso fazer para agir adequadamente, né? Ela tá lá, ralou o joelhinho. O que eu posso fazer? Ajudar a criança a lidar com o desconforto. É o que eu acho que eu acredito que é muito importante. Você dá o tempo disso, né? O tempo do choro, entender, olha, dói mesmo, machuca, te entendo. Daqui a pouco vai passar, mas vamos esperar, né? Porque faz parte do processo. A gente já quer chegar no resultado final, que é não sentir dor e já, né, pula todas as etapas. E tem essa etapa do desenvolvimento,
né? Que muitas vezes ela se machucou porque ela está aprendendo a andar de bicicleta, a correr, a fazer várias coisas que é importante para o desenvolvimento dela. Mas tem suas dores também, né? Tem obstáculos no meio do caminho. E lidar com esses obstáculos é lidar com o desconforto, que a gente, cada vez mais, está com dificuldade de lidar com esses desconfortos. Que a gente vai trazer aqui para o mundo, né, mais adulto. Um término de um relacionamento vira uma coisa completamente complicada e difícil, assim, a pessoa não consegue sair daquilo, porque não consegue lidar com o desconforto. Muitas vezes não termina o relacionamento e fica num relacionamento tóxico, tá jogando também, a pessoa às vezes vai para uma depressão, um quadro grave, porque ela não quer enfrentar aquela dor do término. Exatamente. Porque ela tem dificuldade em lidar com as emoções, como se fosse possível a gente não sentir emoção. Então essa criança que passou pela infância, adolescência, não desenvolveu essas habilidades de lidar com essas dores do dia a dia, vai chegar sendo adulto sem essas habilidades. Dá para aprender ainda adulto? Dá para aprender. A boa notícia é essa, que dá para aprender. E eu gosto muito mas não dá para aprender sozinho. Nós somos seres sociais. Né? O convívio com o outro é muito importante para a gente, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito da frase do Sartre, né? O inferno são os outros, e da frase do Walter Ugumãe, que fala que o paraíso são os outros. É isso, é o nosso inferno e o nosso paraíso. A gente precisa do outro para se desenvolver. E para sempre, né? Enquanto a gente estiver vivo. Sim. Porque o não ter convivência social é adoecedor. Aí a conta não fecha. A gente precisa conviver, mas aí tem as nossas emoções. E tem as nossas emoções que a gente precisa lidar. E aprender a lidar com elas. Eu gosto muito do teatro. Principalmente para o mundo do adulto. Fazer teatro é muito interessante porque você, de uma maneira lúdica, você consegue lidar com as suas emoções e aprender sobre elas. Então, tem várias escolas de teatro para adultos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, em uma dessas escolas, e eu vi o quanto é interessante, o quanto é legal. Eu trabalho hoje no mundo corporativo, já levei para o mundo corporativo dinâmicas de jogos teatrais, que também você consegue abordar vários assuntos, desenvolver, é muito interessante. E a psicoterapia, né? As pessoas acham, não sei se você já viu isso, Paty e Carol, que inteligência emocional é eu segurar. Então, tá acontecendo uma coisa e eu estou com cara de plena, ou eu não estou chorando. Porque eu observo muito assim, o inteligente emocional é aquele que não demonstra. É uma pessoa super madura, é uma pessoa que sabe. A pessoa que chora, a pessoa que se emociona, é visto ainda como fraco. Sim. É visto ainda como desestabilizado emocionalmente. Você acha que isso é da nossa cultura? Porque chorar na vida adulta, na infância, eu ainda acho que a gente não deixa as crianças chorarem também. Mas chorar na vida adulta é um sinal de fraqueza para as pessoas. E você ficar bravo ou expressar de uma forma um pouquinho assim, as pessoas já te enxergam como descontrolado, né? Você não sabe o que você está fazendo. Como é que você vê isso? É como se fosse possível a gente não se vulnerabilizar. Tem essa fantasia na nossa sociedade de que a gente não pode se vulnerabilizar. Porque a hora que você se vulnerabiliza, você é uma pessoa fraca. Mas se vulnerabilizar é ser inteligente emocionalmente. Porque você é um ser humano, né? É se humanizar. Quando a gente entende que a gente pode pedir ajuda, a gente pode falar o que a gente está sentindo, a gente pode ser, de fato, um ser humano. Aí eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu não falei, né? São 3 coisas que ajudam no desenvolvimento emocional do adulto, da criança também, né? Mas quem é adulto pode ir atrás, que é o teatro, psicoterapia e a escrita. Por quê? Porque eu volto a falar o que eu falei no começo. A linguagem é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, não tem desculpa, né? Eu acho que, assim, não tenho dinheiro, não dá para fazer, vamos escrever. A escrita manual, né? O digitar funciona também. Eu prefiro o manual, mas, assim, é escrita. Vamos escrever, porque na hora que você está escrevendo, você está pensando sobre o que você está sentindo. Então, a digital já funciona porque está fazendo esse trabalho, mas a manual, ela tem uma questão de uma conexão com o cérebro, ela dá ainda mais aprendizados do que digitar. Sim, porque tem uma coisa do manual, do esforço, né, que é importante, do tempo daquilo.
E aí tudo importa, né? Então, como você está escrevendo, às vezes você quer escrever mais rápido, mais devagar, e você precisa se acalmar. Então, tudo isso é muito importante para esse autoconhecimento. Então, essas 3 coisas são infalíveis para a gente se autoconhecer. Ótimo. No mundo corporativo, né, que é onde você está atuando hoje, o que você pode trazer de sintoma ou identificar essa falta de inteligência emocional? Então, digamos que eu estou na empresa e aí eu precisava identificar que eu estou precisando, né, rever a minha inteligência emocional. Como é que seria isso? Isso que você falou da vulnerabilidade é o que acontece com muita frequência, né? As pessoas, elas têm dificuldade em pedir ajuda, em mostrar que não estão aptas para aquele cargo que elas estão ocupando. O que acontece muito é isso, assim. Às vezes você recebe porque, vamos pensar assim, eu sou uma boa vendedora, isso acontece demais, e aí eu vendo muito. Você atendeu o meu cliente, eu bato a cota, e aí os gestores colocam essa pessoa para ser gerente. Mas como se ser gerente, as competências e habilidades para ser gerente são as mesmas de ser um bom vendedor. Uhum. E não é. Então, dá uma promoção para a pessoa, assumindo que ela vai chegar lá e dar conta, e ela também não se sente confortável de dizer que ela precisa desenvolver habilidades, o que, na verdade, já era para ser estruturado. Uhum. Né? Ó, você vai assumir esse cargo, precisa das habilidades, a gente já tem aqui um programa para te ajudar, ou tua mentoria, alguma coisa. Uhum. Na prática, não acontece. Vai lá. Mas tem essa questão também de aprendendo hands-on, né? Então, você tem que aprender na prática. Isso traz um grande aprendizado, mas é interessante você ter alguém para te orientar, até para você aprender da forma correta, porque essa coisa do autodidatismo, você pode aprender errado. Exatamente. Você não tem garantia de que vai funcionar. E aí, o que essa pessoa, ela exerce um cargo de liderança, mas ela não sabe lidar com pessoas. Ela não sabe lidar com as emoções, com as próprias emoções, não tem inteligência emocional e precisa lidar com as emoções do outro. E no mundo de hoje, a gente fica se sentindo obrigado a dar conta de tudo, não fala nada, a coisa vai virando uma bola de neve. E aí, é um labirinto. Porque você se vê dentro de uma situação que você não sabe como sair. E não tem repertório para descobrir o caminho de sair disso. E é uma cilada enorme, que acaba sendo sistêmica, porque interfere em toda... Sim, vai só cronificando, até um ponto que talvez não tenha mais jeito. E aí, a gente vê o que está acontecendo, né? As pessoas adoecendo... sentindo que são incapazes. A gente vê muito, né, por aí dessa síndrome da impostora, o burnout. Tudo isso está relacionado com essa falta de autoconhecimento. Uhum. Né? Todo mundo é bom em muitas coisas e não tão bom em outras coisas. E você saber sobre isso, você vai direcionando o seu caminho para o que você realmente gosta de fazer, o que você é bom nisso. E a gente vê realmente, assim, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde mostrando como a depressão está cada vez mais prevalente, os transtornos ansiosos também. A depressão é a doença mais incapacitante no mundo inteiro. Ela, nas empresas, faz o que a gente chama de presenteísmo, que é a pessoa comparecer ao trabalho, mas ela não performa da forma adequada, né, no normal dela. Ou absenteísmo, quando começa a tirar licença, com frequência por transtornos mentais, e aí vai, uma bola de neve. E daqui a pouco, burnout, tudo, e a pessoa sai ali um tempo, volta, só que volta, tá tudo igual. Porque nada mudou. Exatamente. Né? E aí a gente vê essa epidemia que, infelizmente, depois da pandemia, da Covid, só aumentou. E estudando sobre isso e trabalhando na área, eu não vejo uma perspectiva de melhora, infelizmente. A gente precisa ampliar esse conteúdo, trazer... A gente está trabalhando bastante nas escolas, mas no mundo corporativo precisa ter muitas ações para melhorar isso, porque está cada vez pior. Eu vou te falar que mesmo nas escolas eu acho que não está também ainda no ideal. E tem essa questão também de terceirizar para a escola muitas coisas que também têm que ser vistas em casa. Está todo mundo perdido. Está todo mundo... porque a Paty está certa, quando ela falou anteriormente, de que às vezes a gente joga muito para a escola, né, algumas responsabilidades
que a gente tem que entender que se a gente não fizer em casa, a escola não vai fazer milagre. Exatamente. E aí, eu não sei, né? Às vezes a gente... Eu entendo que as pessoas têm uma vida corrida, eu entendo que as pessoas acordam cedo, que às vezes, enfim, ela não tem nem o tempo hábil de ficar com a criança, mas a gente também precisa entender que a fonte e a base dessa criança não é a escola. Né? É os cuidadores. E não necessariamente cuidadores, gente, são os pais. Né? Exatamente. E o grande agravante que a gente tem que falar do mundo digital. Agora, as escolas, até saiu uma lei agora que estão colocando limites para o uso de celular, mas isso também estava prejudicando muito. Né? Explica um pouquinho como que esse uso excessivo de celular prejudica o desenvolvimento e as habilidades, a inteligência emocional. Volto a falar daquela questão do processo, né? A gente já sabe, eu estou com uma psiquiatra, psicóloga, que o quanto você não exercitar o seu cérebro, né, para concentração, para a liberação de dopamina, porque a dopamina das redes sociais ela é muito fácil, né? Rápida. Mas ela não é boa, porque ela não teve um esforço. Quando a gente tem a dopamina com esforço, ela é mais interessante. Então, a gente está indo para um mundo que a educação está voltada para as coisas muito mais fáceis e superficiais. E aí, a criança acaba entendendo que o esforço não é tão bacana assim, ou não querem se esforçar, porque é difícil. Né? O cérebro é um músculo também, ele precisa ter um esforço ali que é aos poucos e que tem que acontecer gradativamente. E aí as redes sociais, essa dopamina rápida, vem contra isso. Assim, então eu consigo estar feliz de me distrair, não ter o meu tempo de ócio, né? E não lidar com os meus desconfortos, com os meus pensamentos. Vou aqui mudando tudo, né? E me alimentando dessas coisas que não são alimentos que nutrem de fato, né? Como um bom livro, como uma brincadeira ali, que você vai descobrindo, vai reinventando a brincadeira, que é uma outra coisa que também não está acontecendo muito. E aí acaba que a criança fica mais isolada, né? Com um pensamento mais introspectivo. E isso acaba deixando ela com menos capacidade de lidar com frustração. Esse é um grande... Eu ia falar um negócio, parece que é bobo, mas a gente é da época que não tinha isso, e a gente tinha TV. E na TV a gente tinha comercial. E o comercial era de, sei lá, 4 minutos, 3 minutos. E a gente tinha que esperar. Eu observo, pelo menos nos meus filhos, a incapacidade de esperar alguma plataforma, né? Por exemplo, vou falar o nome, a Netflix, que um episódio está terminando, tem aqueles segundinhos para o próximo, eles não conseguem esperar isso acontecer. Então, eu acho que a gente também, como um todo, está mudando a questão da espera. Né? Tá tudo muito rápido. Principalmente a gente que é de São Paulo, que é importante dizer isso, a gente também não gosta de esperar. A gente chega no restaurante, não quer esperar. A gente chega num lugar, não quer esperar. A gente tem uma pressa que até hoje eu não entendi. A questão da nossa sociedade também está mais imediatista. No campo adulto, ou é só uma viagem minha, tá? Ou você acha que está influenciando as crianças? Porque eu vejo que é a gente que está impaciente e a gente está deixando eles impacientes, ou não? A gente está cada vez mais ansiosos, né? Então, isso daí vai gerando essa impaciência. E, com certeza, a gente está... Porque eles são... A gente está dando exemplo, né? Disso tudo. Porque não tem essa pausa, essa espera. A gente também não está conseguindo lidar com os nossos desconfortos. Sim. E ter um tempo, por exemplo, da espera de um garçom, né? No restaurante, para a gente é um desconforto. Eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo para quê? Né? Porque... Muitas vezes, o Brasil, em média, usa 4 horas de rede social por dia. Perdendo tempo para usar a rede social, né? Porque o que você quer fazer de tão rápido, de tão imediatista, assim, para ter mais qualidade de vida? Não é isso que está acontecendo. As pessoas não estão usando o seu tempo para ter lazer. Elas estão usando o seu tempo para ficar mais nas redes. Então, os brasileiros no mundo são das pessoas que mais usam rede social.
E aí tem essa média que você falou, para cada brasileiro, uma média de 4 horas por dia. Por dia. Quantas coisas você não poderia fazer com isso? E aí as queixas que a gente mais ouve das pessoas é que não tem tempo. Não tem tempo para atividade física, não tem tempo para ficar com filho, com família, não tem tempo para si. Mas 4 horas por dia daria para fazer muita coisa. E aí... E a gente vive nesse universo, né, nesse mundo, que a gente está realmente reproduzindo isso e o tempo de uma criança está sendo ocupado com o iPad, né, com o celular. Quando que, na nossa infância, por exemplo, a gente brincava e a gente tinha que ressignificar aquele brinquedo. Né? Não era uma coisa que você poderia ficar trocando toda hora. A gente tinha que usar a criatividade. Usando a criatividade. Tinha que lidar com um tédio. As coisas eram mais lentas. E aí você vê, nós que somos de gerações que não tinham internet ali na infância, algumas nem, pelo menos, parte da adolescência e tudo, e também não era da agilidade que tem hoje em dia, não tinha smartphone. Nós estamos sendo influenciados no nosso comportamento, nas nossas habilidades. Imagina quem já está crescendo com isso, então não está nem desenvolvendo essas habilidades. Então é muito mais grave. Muito mais grave. E eu gosto muito de uma frase do Freud, que ele fala, todo excesso denuncia uma falta, né? E esse excesso dessas redes, esse excesso, essa busca por sempre estar fazendo coisas, né, e ter essa dopamina rápido, qual é a falta que a gente está tendo, né? O que a gente está querendo esconder? Qual é esse vazio, né, que a gente está querendo esconder? E essa coisa da dopamina rápida, ela é a mesma dopamina de um uso de droga, por exemplo, de cocaína. E aí, essa coisa do esforço que você falou é muito importante, porque o ser humano ele já tem essa tendência de não querer se esforçar. Tanto que, eu quero emagrecer, eu quero uma pílula para fazer isso. Tudo a gente quer, não tem uma pílula para me deixar feliz. Só que essa questão de você sentir que você conquistou algo, isso é fundamental. É recompensa, né? Exatamente. E aí é um outro tipo de recompensa. O que você falou, não é essa recompensa rápida que ela vira um ciclo. Porque ela dura segundos, você quer de novo, e aí aquilo não para. E ela como ela é rápida, né? Como de um doce, por exemplo, daqui 15 minutos você tá com vontade de novo. Né? Então, não passa, não te nutre, de fato. E entra nessa questão de não conseguir nem esperar. Ainda mais agora com os shorts. Até os shorts, às vezes, não assiste tudo. Começa a assistir, passa. Porque tem que ter aquela sensação do prazer de novo. Tem um escritor, que é o Daniel Kahneman, que ele escreveu o livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Esse livro é muito, muito interessante, porque ele mostra que o cérebro ele tem, realmente, bem didático, ele contando que ele tem 2 formas de pensar. A rápida e a devagar. E a gente, como ele gasta muita energia, o cérebro ele é pequeno, né, relativamente comparado com o resto do nosso corpo, mas ele gasta 20% da energia do nosso corpo. Então, ele é muito... demanda muito. Então, a nossa natureza, realmente, a gente evitar gastar energia. Mas a gente está evitando demais. Está passando do limite, né? A gente faz uma brincadeira que assim, o cérebro é preguiçoso. Super. Na maior parte do tempo, é isso. Nós achamos que nós somos seres racionais, mas nós somos emocionais. Exatamente. A maioria das coisas a gente vai no automático. E o cérebro faz isso para guardar a energia para os momentos de necessidade. Só que se a gente fica gastando para o que não precisa, como mídia, na hora que você precisa, não tem. Exato. E aí a gente está sendo educado para não precisar, né? Com essa facilidade, aí a gente acaba achando que não precisa de esforço para ter as coisas, né? Para ter dopamina, para ter o sentimento de satisfação, para ter as recompensas. Só que cansa, né? Você ficar um tempão na mídia, depois, eu não sei, você não sei, dá um esgotamentozinho. E quando você começa a ver coisas igual no Instagram, todo mundo feliz, viajando, isso, aquilo. E aí você começa a se sentir péssimo. Você fala assim, nossa, só eu que não consigo fazer isso. Eu não consigo, tá todo mundo feliz. E aí tem uma coisa que eu tenho percebido as crianças, de verdade, você fala assim, vamos descer, vamos jogar uma bola, e a criança fala, não, eu quero assistir. Às vezes não é o celular, às vezes é a TV. Ou videogame. E de você falar assim, vamos para a praia, e a criança, não quero jogar. A nossa geração não fazia muito isso. Tinha videogame, né, gente? Tinha. Atari. Mas a gente não tinha muito isso. Você acha que é o gráfico do videogame que melhorou? Essa questão realmente da dopamina fácil? Alguma coisa deve ter mudado, gente. Porque eu joguei videogame, mas eu não era assim de deixar de comer, de sair, enfim.
Com certeza mudou, né? Tem um neuromarketing aí, né? Estudando muito sobre o nosso cérebro para fazer com que a gente fique realmente mais tempo fazendo o que eles desejam, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente está na sociedade do consumo e capitalista. As coisas tudo precisa de gerar dinheiro, né? Tem esse valor muito alto na nossa sociedade. E aí, o que acontece? A gente tem essas pessoas especialistas nisso que estão criando coisas cada vez mais aperfeiçoadas para garantir que a gente fique mais tempo assistindo aquela série. As séries, elas estão cada vez mais curtas, né? 20 minutos os episódios. Por quê? Porque já entende que as pessoas vão assistir uma série, um filme, mas elas pegam o celular, né, no meio do caminho. E se não tiver super interessante, param de assistir. Então, precisa ser mais curto. Hoje em dia, olha, nossa, 1 hora, não, muito longo. Eu não aguento isso. Nossa, 2 horas? Pra quê? Ela gasta as 4 horas, né? Só que aí a gente entra naquela questão, assim, de como achar o equilíbrio. Porque a gente também não pode falar, não quero mais esse mundo digital, vou pro meio do mato onde a internet não pega, vou me recusar a usar celular, computador, o que for. Como que a gente consegue esse equilíbrio? Como é que a gente faz um bom uso da mídia? Aí vamos voltar para a inteligência emocional, né? A gente entender as nossas emoções, o que a gente está buscando, né? Por que aquilo está gerando? Por exemplo, por que eu não vou descer para a praia? Né? Você chama um filho e ele fala isso. Pensar sobre isso é importante, porque pode acontecer várias coisas. Eu não quero porque eu tenho vergonha do meu corpo, ou eu não quero me esforçar, porque o que eu vou fazer na praia? Né? Eu não quero descer e caminhar até a praia, e lá na praia vai ter sol, eu fico desconfortável com isso. Entender o que é que está dificultando e fazer o exercício de experimentar. Aí você experimenta e vai com a inteligência emocional, você vai identificando o que foi bom, o que não foi, o que funciona para você, o que não funciona. E aí, quando você está nesse... E o esforço, saber que isso te gera uma dopamina rápida, né? Esse consumo te gera uma dopamina rápida, mas que não te satisfaz, não te nutre. E comparar com o que realmente te nutre. Isso que você falou de ver o que está por trás, eu acho importantíssimo, ainda mais assim, a gente está tendo um aumento de transtorno alimentar na adolescência e pré-adolescentes absurdo. Então, pode ser que a menina, de repente, não quer ir por causa de alguma questão ali dela com o corpo dela. Mas, por exemplo, tem também a questão do virtual. E tem uma outra questão que eu acho do cansaço. A gente fica colocando tanta atividade para as crianças que, às vezes, final de semana, elas estão cansadas. Elas querem descansar. Mas tem a questão do videogame. Com o meu filho, por exemplo, tem horas que eu falo assim, tudo bem, a gente pode ficar em casa, mas não vai ter tela. Não, então vamos fazer outra coisa. Ou aí acaba até pegando um jogo, alguma coisa, e usa a criatividade, brinca, sabe? Ou você insiste, a criança sai de casa e aí ela adora. Aí depois ela não quer parar de fazer o que está fazendo. Porque a gente acaba, muitas vezes, no cansaço, inclusive dos pais, desistindo. Indo para o que é mais cômodo. Sim. Mas é isso, nem sempre o que é mais cômodo é o que vai te nutrir emocionalmente também, né? E aí, o interessante é negociar também, saber conversar, propor coisas, porque o que acontece? Que a gente também, voltando a lei para a criança, o cérebro da criança, ele não está formado, principalmente na capacidade de tomar decisões. Aí é muito importante saber disso, porque os pais, os cuidadores, né, que acabam fazendo, deixando que a criança decida o que ela vai fazer, o que ela vai comer, né, o que precisa ser feito ali. Ela não tem isso formado. Não é para fazer pela criança decidir por ela, mas você vai dando um suporte. Ajuda limitando ali as escolhas. Isso, você pode dar 3 opções. Ajuda a criança a escolher, porque num leque de possibilidades infinitas, ela vai, de fato, como o nosso cérebro gosta do coisa mais rápido, gastar menos energia, é muito mais fácil ela ir para o que gasta menos energia. E aí, quando você dá 3 opções, né, para ela, você está incluindo ela no processo de tomada de decisão, mas é uma tomada de decisão direcionada, porque o ser adulto com o cérebro formado, né, são esses cuidadores, e eles precisam direcionar.
A gente está chegando aqui perto isso que você falou de dar as opções, não sei se vocês viram, polêmica. Rede social, que estão falando da educação positiva, que o pessoal está fazendo piada. Você prefere lavar a louça ou que eu quebre essa vassoura nas suas costas? Não sei se vocês já viram esses vídeos. Principalmente para marido, né? Exatamente. Eu estou fazendo educação positiva com as pessoas. Você quer fazer isso ou vou te jogar do penhasco? Base, né? É isso que você está falando? Não, né? Não. Você quer tomar banho ou você quer que eu te esmague? Na verdade, isso daí acaba sendo um serviço, né? Porque esse processo de você dar opções para a criança tomar uma decisão, ela é muito amoroso. É cuidadoso, né? Você está incluindo a criança no processo, mas você está, ao mesmo tempo, educando, né, para os valores que você acredita, né, enquanto cuidador, o que você quer, como você quer desenvolver, que a criança se desenvolva. E é muito interessante incluí-la. E quando você banaliza isso, você acaba deixando... Aí vai para um lugar de ridicularizar. Aí tem gente que acha que não funciona, mas funciona. Eu dei aula durante quase 10 anos com crianças de 3 anos, ficava sozinha. Eu era sozinha com uma turminha de 15 crianças. E eu vou te falar, eu conseguia fazer coisas incríveis, trabalhar, ter uma dinâmica de trabalho, mas trabalhando muito nisso. Olha, gente, vamos negociar aqui, vamos trazer isso. Mas não era tão livre assim. Então, né? Mas aí você está falando de uma coisa que até para dar as opções, você tem que ser estratégico. Uhum. Porque você falou, o ser humano escolhe o que gasta menos energia. Dentro das opções, você vai falar, você quer jogar videogame ou você quer ir para a praia? Você pode criar... A estratégia é essa, assim. O que eu quero? Qual que é o objetivo? Eu tive uma professora na faculdade que trouxe uma frase para mim que eu amo, né? E eu sempre gosto de trazê-la porque é muito simples e muito didático, né? A educação é como o trecho da música do Tim Maia, me dê motivo. Qual que é o seu motivo? Onde você quer chegar? Qual que é o objetivo? Onde você quer atingir? Eu quero que ele tenha uma atividade mais corporal, que assim, meu filho que faça uma atividade física. Então, eu vou dar 3 opções de atividade física. O objetivo que eu quero é que ele faça uma atividade física, eu vou dar 3 opções aqui pra gente fazer. Você quer ficar dormindo ou jogar futebol? Colocar atrativos. Às vezes a gente faz isso sem pensar, né? De botar opostos nessa questão e a criança vai falar, não, eu quero o que eu quero, gente. Eu acho que isso da parte dela ter falado, a gente vai ficar em casa, mas sem tela, foi incrível. Uhum. Eu acho que foi incrível, que foi assim, tudo bem, a gente fica, mas esse daqui não. E aí ele foi, não foi? E aí mesmo se ficar em casa, cria coisas, entendeu? Ele já criou vários jogos. Ping-pong no chão, uma mistura de vôlei com futebol, com não sei o quê. E é importante falar aqui que muita gente vai falar assim, nossa, como se isso fosse fácil. Nossa, porque eu tentei com meu filho e não funciona. Gente, não vai funcionar mesmo se você tentar uma vez só. Uhum. Não vai funcionar. A educação, ela precisa ser mais insistente. Né? O objetivo é esse. O que eu quero é que ele se desenvolva assim. Então, vamos lá. Vai ser a primeira vez, vai chorar, vai espernear, vai te odiar. E, volto a dizer, vamos olhar para as nossas emoções, trabalhar a inteligência emocional e lidar com o desconforto disso. Né? De ter um filho que um momento vai te odiar. Uhum. Nossa, essa sua fala agora me lembrou, porque é isso, os adultos, eles querem agradar. Uhum. E aí vai para isso, quer presentear, pode ser com comida, com viagem, com brinquedo, o que for. E aí você acostuma mal. A questão é essa, assim, tanto o elogio tem que ser do esforço, esse elogio vazio, você é lindo, você sabe, alguma coisa que de repente você nasceu daquele jeito, não é para elogiar. Tentou, mesmo que não dê certo, mesmo que chegue... Foi ótimo que você se esforçou. Da próxima vez você chega lá, tá vendo como é que você está evoluindo? Que é para a pessoa aprender que é através do esforço que ela conquista as coisas. Você olhar para o processo, né? Eu gosto muito também, eu estou aqui conversando e trazendo algumas dicas de livro. Tem o Mindset, né? O livro da Carol, esqueci o sobrenome dela. É uma psicóloga bem interessante. Ela é referência nesse estudo sobre o mindset, que ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento.
E o mindset fixo é basicamente, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Síndrome de Gabriela. E o de crescimento é isso que a Patrícia está falando. Você olhar para o processo. A gente tende a valorizar, por exemplo, na educação, quando a criança tira um 10. Né? Quando o filho já lá tira o 10, aí fala, nossa, que beleza, você tirou um 10, parabéns e tal. E aí, você está valorizando o resultado. Às vezes tirou um 10 por sorte. A prova era chute, né? Tipo, alternativas. Aí deu sorte, acertou tudo ali e tirou um 10. E, na verdade, o que é mais interessante é você valorizar o processo. Porque se a criança, na outra prova, tira um 5, um 6, ela vai ficar chateada. Ela vai achar que ela não é boa o suficiente. Quando você valoriza o processo, você está valorizando realmente o esforço que ela teve. Existe essa crença, né? A gente vê as pessoas onde elas estão e a gente fala assim, para ela foi fácil. Ela nasceu com essas habilidades, ela nasceu com muito dinheiro, e a gente não sabe como é que foi o processo, tudo que a pessoa se esforçou. Ninguém chega aonde chegou sem se esforçar. Uhum. A gente vê muito o palco dos outros, mas o bastidor, que aqui também tem bastidores, né? A gente vê no bastidor, a gente acha que não existe. Paty quer fazer a última pergunta para ela, quer aproveitar ela aqui. Ai, tem tantas coisas que eu quero fazer. Assim, a gente acabou não falando tanto do mundo corporativo, tem tido um interesse maior nisso, com leis também, com tudo. Na prática, você está vendo ações que realmente funcionam, que as pessoas estão realmente se mobilizando para isso? Tem, porque o que está acontecendo? Infelizmente, né, com esse aumento de doenças, né, que acabam deixando as pessoas incapacitantes, está tendo um prejuízo financeiro. Então, as pessoas têm procurado bastante, né? As empresas estão procurando, mas o que acontece? Principalmente as pequenas e médias empresas querem um resultado rápido. Ah, sim. Vai lá um dia e quer que resolva. Querem que resolva, e não querem mudar a si próprias. Então, eu costumo dizer assim, você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai ter como. Uhum. Na conta não fecha. Assim. E querem aquela pílulazinha para resolver rápido. Nossa, as 10 fórmulas para isso. E o que eu sempre falo é um processo. Precisa ter... É como educar um ser humano, assim. Não dá para você solicitar que aconteça alguma coisa, então então agora o combinado vai ser assim. Brincou, guarde seus brinquedos. Aí, todos os dias, a partir do momento que você falou, esse combinado vai acontecer. Né? E no mundo corporativo, com adultos, é a mesma coisa. E aí eu estou pensando aqui, por exemplo, você pega transtornos mentais que estão cada vez mais, né, frequentes. Você pega adultos que não desenvolveram habilidades que eram para ter sido desenvolvidas na infância e adolescência. Dificuldade de comunicação, que geralmente em qualquer grupo de seres humanos é o grande problema. Uma comunicação que não é efetiva. Exato. Cara, você tem que fazer milagre para fazer seu trabalho, Carol. Como é que você faz? Com processos. É o processo. Inserir processos. Nossa, tem lugares que você vai... Não tem, porque não é uma coisa que vai se modificando e se atualizando, né? Não tem como você já chegar no resultado final, porque as pessoas também vão mudando. Então, é importante criar a cultura. Você vai tendo etapas e aí, depois, de acordo com aquele resultado, você precisa ir ajustando, customizando a próxima etapa. Exatamente. O trabalho, eu falei no começo, eu sou especialista em ética, valores e cidadania. Isso, né, trabalhando na escola, e dá para trabalhar no mundo corporativo. Por quê? Porque quando você tem uma cultura, entende suas emoções, conhece seus valores, você vai trazer para isso, para o núcleo familiar e para a cultura organizacional, o que é, né? Quais são os valores, a sua prioridade ali. Então, trabalhar a cultura é o melhor jeito de trabalhar essas questões que a Paty está falando. E essa sua fala agora, com uma que você tinha feito antes, da questão da vulnerabilidade, o ser humano ele se conecta muito mais na dificuldade. E quando se mostram vulneráveis, e aí vem aquele espírito de grupo e você age junto. Uhum. E aí é bom mais colaborativo. Exatamente. E aí você começa a botar limites também. Porque é isso, cada um começa a querer performar individualmente, acha que não pode mostrar as suas
não são fraquezas, né? Mas, assim, todo mundo aprende o tempo inteiro. Então, entende que é fraqueza aquilo que você precisa aprender, acha que não pode demonstrar, que tem que dar conta sozinho, e aí fica todo mundo tonto, se batendo, aquela coisa assim, não chega a lugar nenhum. E cada um fazendo uma coisa, né? Pensando de um jeito, não conectando, ficou realmente aquele pensamento cartesiano. E aí o que a gente tenta trazer é essa integração para que caminhem juntos, né? Porque no mundo corporativo é isso, o objetivo é comum. E uma questão super importante, você não tem que querer ser amigo, né, da pessoa, melhor amigo, assim, uma coisa ali no trabalho, claro, você pode fazer amizades para fora do trabalho, mas independente dessas questões, você tem que se entender ali de acordo com as funções e encaixar, delimitar o que é a função de cada um, os processos, prazos, tudo. E se, de repente, teve ali alguma questão a melhorar e a pessoa fala para você, ela não está dizendo que ela não gosta de você. E se a pessoa está falando é porque ela acha que você pode fazer. Porque se ela já não acreditasse mais na sua capacidade, ela não ia perder o tempo dela te dando, né, ali um feedback. A gente volta, de novo, para a inteligência emocional, porque a gente acha que toda uma crítica é pessoal. Uhum. E aí tem essa dificuldade de lidar com essas questões. O mundo corporativo é uma reprodução da dinâmica familiar também. Então, fica aquela questão dos pais, né? O jeito que... você tem que fazer desse jeito, e os funcionários agindo como filhos, e às vezes escondendo coisas. Aquela dinâmica familiar com a dinâmica corporativa. Só que o que acontece? Não vai ter esse afeto familiar que a gente espera que tenha na família, mas não vai esperar e não dá para esperar que tenha no mundo corporativo, porque é outra dinâmica, é outra coisa. E uma mistura de culturas. Quando você vai morar com alguém... seja como casal ou até às vezes dividir apartamento com amigos, você já tem dificuldade ali com 2, 3 pessoas numa cultura. Imagina com dezenas, centenas, milhares numa empresa. Por isso que a comunicação é tão importante, por isso que você se autoconhecer, escrever, saber lidar com as suas emoções, te ajuda a colocar limites e lidar com o outro. Onde é que eu acho você? Eu tenho uma empresa, quero você lá. Olha, pode me procurar no Instagram, Carol Cocato. Bem simples, tudo com C. Vai estar aqui embaixo, fica tranquila. Isso. E aí manda um direct que eu respondo ali, é bem tranquilo. Então, já posso contratar você para começar 2025, né? Sim. Porque normalmente eu falo, procura no final do ano para resolver, né? Não, já resolve, já quer até dezembro que a empresa esteja de Natal, tem que estar tudo certinho já. Paty, onde é que eu te acho? Tem meu site, joga no Google Patrícia Cirilo, acha facinho. Instagram, DRA de doutora, Patrícia Cirilo. Cirilo é com CIRLLO. Carol, você foi incrível aqui. A gente quer que você venha mais vezes. Sim, não quer, Paty? Sim. Então aceita já o convite para ficar gravado. Já aceitei. Eu sou a Bia Brandão do Puxão de Orelha. Entra lá no Instagram, vai estar os 2 livros para você comprar. Esse foi o Pod Inspira de hoje com a maravilhosa Carol. Beijo, gente. Quer dar um tchauzinho aí? Tchau, tchau. Beijo, gente.